Estresse em Pauta vem hoje com a segunda parte do estresse oxidativo. Nós falaremos hoje sobre os polimorfismos genéticos. Como é que um ser humano com um DNA estável pode ter uma alteração em uma enzima. Um exemplo é a enzima MTHFR, que faz o ácido fólico se converter em metilfolato. Essa simples alteração enzimática fará com que a gente tenha mais propensão a doenças inflamatórias cardiovasculares e até as doenças psiquiátricas. É por isso que quando a gente entende o porquê suplementa de um jeito e não de outro, envolve essa alteração chamada polimorfismo genético, aonde ele equivale a um estresse oxidativo. Também vamos falar dos poluentes, mas de uma maneira mais simples. Como que o longa-vida, né? O que está em caixinha, que dura muito tempo, vai fazer com que você adoeça mais rápido. Então, as opções sempre vão estar incluídas aqui. Entender o porquê afastar essas coisas de vocês. Hoje, no estresse oxidativo, nós vamos falar um pouco sobre o polimorfismo genético. Entender de uma forma mais leve como é que a nossa função enquanto o que eu faço no meu dia a dia, o que eu faço nos meus finais de semana, aquela frase assim, eu só como lixo no final de semana, isso é válido? Não é mais, não dá para ser mais validado, exatamente porque nós temos hoje uns exames de sangue, uns exames genéticos de mucosa, de saliva, exames de urina, vários tipos de exames que podem detectar as alterações genéticas que a gente acaba, permitindo que isso aconteça graças ao nosso estilo de vida. Então, é o estilo de vida que está alterando a nossa função genética para determinados itens e fortalecendo mais a tendência a cada um de nós desenvolver mais doenças cardiovasculares ou doenças cerebrais, né? Quer dizer, hoje as síndromes todas e as doenças elas estão envolvidas com estresse oxidativo, que é um manuseio errado do oxigênio dentro da nossa célula. Nós estamos enferrujando. O enferrujar faz com que a gente desenvolva um nome chamado polimorfismo genético, que é uma alteração em uma função de um gene. Um único gene humano, ele produz vários tipos de proteínas. E é isso que explica um pouquinho a sequência do genoma, que em 2003 nós tivemos o projeto Genoma, que começou em 1990 e acabou em 2003. E graças a esse estudo, nós tivemos o sequenciamento do nosso genoma humano. Quer dizer, até 2003, toda a doença era, porque era herdada. E após 2003, não. Se descobriu que a doença ela é até 40% genética e de 70% a 60% depende do ambiente. Hoje, quem está no comando é a epigenética, é o nosso ambiente. De uma maneira bem simples, para a gente não fazer uma aula de biologia, nós temos 23 mil genes, e é pouco genes para cerca de 150 mil tipos de proteínas diferentes que a gente tem no corpo. Uma das que nós conhecemos muito é o colágeno, que é a proteína mais abundante e grande, que nós temos no nosso corpo. Mas se um único gene, ele codifica, ele produz vários tipos de proteínas, é nesse gene que nós vamos ter uma sequência de chamadas de aminoácidos que, graças à presença de estresse constantes, e aí tem o estresse inflamatório oxidativo, todos os nossos tipos de estresse, o mesmo do cortisol, o cigarro, o álcool, são substâncias estranhas sendo colocadas dentro do organismo. Os metais tóxicos, flúor, cloro, bromo, mercúrio, os pesticidas, os herbicidas, as substâncias estranhas sendo colocadas todo o tempo nesse gene. Acaba alterando uma sequência de aminoácidos que vai alterar uma enzima que vai acabar não convertendo a função obrigatória que ela teria que fazer. Agora nós vamos citar alguns tipos de polimorfismo genético para a gente ter esse entendimento de como o ambiente interfere na produção de enzimas.
MTHFR é uma alteração polimórfica, do polimorfismo genético, é uma enzima metileno tetrahidrofolato redutase. Essa enzima ela age no ácido fólico, convertendo ele em metilfolato. O corpo absorve essa forma. Por isso que quando a gente orienta vocês, vou suplementar no dia a dia, ou uma pessoa não grávida, ou uma pessoa grávida, a grávida obrigatoriamente precisa desse metilfolato, porque a gente não pode correr riscos com a paciente grávida. Existe catalogadas cerca de 35% das gestantes, elas possuem esse polimorfismo que elas não conseguem converter. E se ela não consegue converter o ácido fólico em metilfolato porque não tem essa enzima MTHFR, ela acaba ocasionando as crianças com autismo. Ela está muito relacionada com uma inflamação a nível intestinal, um estresse inflamatório crônico e muito relacionada a mãe que tem essa deficiência do MTHFR e acaba não fazendo essa conversão. Por isso que suplementar a forma metilfolato é muito importante. Pode sair um pouco mais caro, mas ela vale a pena. E hoje, com o maior uso, ela está muito mais acessível. Se você está grávida ou pretende engravidar, lembre-se que você precisa suplementar com metilfolato, não com ácido fólico, porque vai que você tem uma alteração genética. Mas essa deficiência vai acabar ocasionando algo que no exame de sangue, que é um exame de sangue bem baratinho e que dá para ser pedido de uma maneira pelo convênio, a dosagem da homocisteína. É interessante que a homocisteína fique num valor menor, menor que 6, máximo menor que 8. Então, esse seria um valor bom. Quando ela está acima desses valores, ela já é preocupante e ela está muito relacionada com esse polimorfismo, essa alteração genética na enzima conversora. Ela também aumenta o risco de doença cardiovascular. Lembra das nossas top 10 causas de morte? A doença cardiovascular ela é a primeira na lista. A trombose, principalmente, e eu esqueci de escrever aqui para vocês, olha, um dos que atuam na expressão gene, que atua na epigenética é o anticoncepcional. E a gente acha que é a coisa mais normal do mundo ter 15 anos e tomar um anticoncepcional. O vídeo sobre anticoncepcional está aqui. Psoríase, as lesões de pele. Puxa, hoje nós temos uma forma de dosar, mas se nós sabemos que dá para dosar, dá para saber se a gente tem essa expressão gênica alterada, mas eu consigo ir retirando esses fatores. O manuseio do estresse, o fumo, o álcool, evitar pastas sem flúor, não entrar na piscina, evitar aqueles materiais de limpeza com cloro, pesticidas, comer mais os orgânicos, evitar os lugares, as radiações, não ficar fazendo exame à toa, os escapamentos. E esse anticoncepcional, sem dúvida nenhuma, a mulher não nasceu para ter estresse e nem para tomar anticoncepcional. Maior risco de câncer, maior risco de doenças psiquiátricas, quer dizer, os polimorfismos, as alterações enzimáticas, elas, sem dúvida nenhuma, elas concorrem com isso que eu acho que até mais que 60%, tá bom? Eu colocaria 70%, nós estamos no comando. Então, o polimorfismo, nós podemos, a gente sempre diz assim, como é que eu posso não desenvolver isso, doutora? É como se fosse um interruptor de ligar e desligar a luz. Eu posso desligar e aí eu não vou ter mais isso. O que eu faço para desligar? Eu tenho uma alteração nessa enzima. O que eu faço? Eu suplemento metilfolato, simplesmente isso. Eu tenho uma alteração na conversão de beta-caroteno em vitamina A. Então, são aquelas pessoas que ficam amarelas, a pele inteira fica amarela. Você fala, não, é que eu como muito. Não, não é que você come muito, é que você não converte o beta-caroteno em vitamina A. O que eu preciso fazer num polimorfismo desses? Eu preciso aumentar a suplementação de vitamina A nesse paciente. E aí, ele simplesmente tomando o sol, ele vai diminuir a cor amarelada da pele. Então, a importância de ligar ou desligar, ou saber como é que a gente faz, essa é a nutrigenética, né? O que a gente precisa dar a mais para um paciente que já tem um polimorfismo ou retirar desse paciente que tem esse polimorfismo. Então, a medicina fica muito mais
tranquila e fácil do que ter medos e medos. Não, hoje nós sabemos o que é que está acontecendo, sabemos muito mais. Você que está assistindo esse vídeo, eu parei para mostrar para vocês um QR Code que será a nossa oportunidade de um evento presencial. Sim, presencial. E se você já preencheu, fique tranquilo, a nossa equipe entrará em contato. O estresse oxidativo, englobando os poluentes, fica fácil de vocês entenderem sobre os xenobióticos. O xenobiótico xeno vem da palavra substância química estranha. Xeno é estranha. E os xenobióticos, biótico lembra de antibiótico, probióticos, coisas vivas. Xenobiótico, de uma forma mais simples para a gente entender o porquê que os xenobióticos estão interferindo na nossa oxigenação natural do corpo e sobrecarregando o nosso fígado e ocasionando todo aqueles estresse que nós falamos no primeiro vídeo. Ele está elencado, um exemplo muito fácil da gente lembrar, das caixinhas longa-vida e principalmente de sucos. A gente estava discutindo agora aqui sobre a caixinha com água de coco, que infelizmente, para uma água de coco, se você pegar um coco e abrir hoje, tirar a água de coco, ele deixar na geladeira, em no máximo 3 dias ele vai azedar, ele vai estragar. Então, é um produto natural. Agora, se você pegar uma água de coco e falar que colocou dentro de uma caixinha longa-vida, uma caixinha de papelão, e ele dura meses na prateleira, é porque eles contêm os xenobióticos, substâncias químicas criadas pelo homem, tá? Colocadas nessa caixinha para durar muito tempo. São os conservantes, os aromatizantes, os cheiros, os edulcorantes, o que dá cor. Então, os xenobióticos é tudo que faz algo durar muito tempo, as coisas longa-vidas. E aí, nós vamos falar um pouquinho dos refrigerantes. Quando você toma um refrigerante ou uma bebida doce, mas aqui, no caso, refrigerante, qual que é o problema? Ele tem açúcar? Tem, sem dúvida nenhuma. Ele tem glicose. Como tem açúcar também num suco de laranja. Tá, espreme um suco de laranja e ele vai ter o quê? Ele vai ter glicose e vai ter frutose. Ótimo, não tem problema. Essa glicose é igual a essa glicose? Sim, essa é muito mais rápida, talvez, mas o problema do suco de laranja e do refrigerante não está na glicose, e sim, todo refrigerante tem 15% daquela latinha que você está tomando, eles são xenobióticos. Por isso que faz a latinha de refrigerante ficar mais, ter todos aqueles efeitos e longa duração. Se você ainda for tomar um refrigerante diet, vai ser pior. Vai ser acrescido mais do que 15% para fazer com que aquilo não tenha mais a glicose. Eles vão ter que adicionar outras substâncias. Por isso que quando a gente diz, posso tomar um leite, doutora, sem lactose? Não. Porque é pior, porque aí, sem lactose, eles adicionam mais um xenobiótico, mais uma substância, que é a enzima lactase, para quebrar, teoricamente, o açúcar que tem naquele leite. Então, no geral, tudo é ruim, tudo é ruim. O problema não é só o açúcar, tem o problema do açúcar também, mas o problema é como é que o corpo vai trabalhar com os 15% de substâncias que ele não conhece. Ele não consegue lidar com substâncias estranhas. E essas substâncias estranhas é que vai acabar deteriorando o fígado, o nosso sangue, o nosso coração e o nosso cérebro. Quer dizer, o estresse oxidativo, ele está muito presente nesse formato aqui, no formato do longa-vida. Tudo que durar muito. Então, por isso que um dos nossos desafios foi que você não pedisse bebida doce em lugar nenhum, que você pedisse uma água com gelo e limão, para que você parasse de ficar colocando essas substâncias estranhas dentro do corpo. Isso vai ter uma alteração, um chamado estresse oxidativo. Ir no nosso dia a dia, no nosso almoço e jantar do dia a dia,
um pequeno copo d'água seria o suficiente, água com gelo e limão, né? Ou somente água, mas achar que dá para tomar refrigerante todo dia, que dá para tomar suco de laranja longa vida. Uma coisa é você espremer as laranjas e você tá ali vendo a sua laranja, outra coisa é você comprar isso num frasco pronto. Então, as nossas escolhas vão interferir hoje na nossa vida, mas também na vida dos nossos futuros filhos ou netos. Isso é o polimorfismo, isso é estresse oxidativo fazendo alterações pequenas nos nossos genes, que vão alterar nossas enzimas, que vão alterar nossas proteínas. Quer dizer, isso tudo forma nós, seres humanos. Então, voltar, dar um passo para trás, para as comidas orgânicas, naturais, o arroz, feijão, bife, salada, legumes. Isso é o que é o correto. Antigamente a gente tinha isso, né? O refrigerante era uma vez num aniversário de 6 em 6 meses, gente. E tudo com nobreza. O desafio de hoje será você jogar fora o seu sal refinado e colocar no lugar um sal grosso de churrasco batido no liquidificador. Agora que nós compreendemos o que seria um polimorfismo genético, quer dizer, uma alteração não é uma condenação, mas é sim importante fato para eu saber que eu preciso suplementar alguma coisa de um modo diferente. Simplesmente isso. O conhecimento faz com que a gente perca o medo. E também falamos sobre os xenobióticos. Por que preferir sempre um alimento, um suco espremido na hora, uma água com gelo e limão? Por que a gente vai evitar ao máximo as comidas prontas e que venham em caixinha? Essas são as nossas escolhas. Por isso que compreender o que causa e mudar é a nossa frase preferida no Estresse em Pauta. Estresse em Pauta. Compreenda o que causa e mude.